O objetivo do estudo do grupo foi conhecer iniciativas que envolvem o resgate e a conservação da cultura afro-brasileira. Ao passo que desenvolvemos nossa pesquisa, analisamos os processos de integração das políticas públicas e sociais com as ações já desenvolvidas na comunidade. O Quilombo Brotas está localizado no estado de São Paulo, no município de Itatiba, situado a 76 quilômetros da capital paulista. No Quilombo, vivem aproximadamente 32 famílias. Em 2004, Brotas foi reconhecido como comunidade quilombola pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, tornando-se oficialmente o primeiro quilombo urbano do país. O que é um quilombo? Os quilombos ficaram conhecidos na história como núcleos de resistência à escravatura. Hoje em dia, em todos os estados brasileiros, encontramos comunidades negras rurais habitadas por descendentes de escravos, os chamados quilombos contemporâneos, cujos habitantes vivem, geralmente, do cultivo da terra. Estas ilhas negras, que foram relegadas ao esquecimento pela história oficial, dão mostras, no entanto, de extremo vigor cultural ao recriarem suas tradições sem perderem de vista a herança cultural de seus antepassados. O Quilombo Brotas, em Itatiba, é o único quilombo urbano do Brasil. Sua história começa na luta das mulheres Maria Modesta e sua filha Emília Gomes, escravas no Rio de Janeiro. As duas foram comercializadas no mercado de escravos da cidade de Santos. Maria foi vendida separada de Emília. Sua filha foi comprada e levada por um fazendeiro de Itatiba. Emília conhece seu marido, Isaque Modesto de Lima, na fazenda São Benedito. Tiveram vários filhos, entre eles Amélia de Lima, que nasceu beneficiada pela lei do ventre livre. Após a morte do dono da fazenda, Emília e Isaque foram alforriados. Emília e Isaac compraram essas terras há mais de 120 anos. No mesmo lugar existia um quilombo antigo. No antigo bairro dos Lopes, no qual o quilombo se estabeleceu, residia uma índia chamada Rita Rodrigues e um negro conhecido como Brotas. Os dois acolhiam escravos fugitivos das fazendas daquela região, mantendo relações comerciais, de trabalho, amizade, parentesco entre os quilombolas e outros grupos sociais. Por isso, pode-se afirmar que o Quilombo Brotas resiste há mais de 2 séculos, ao longo dos quais diversas famílias negras nele encontraram abrigo. A memória do Quilombo Brotas permanece por meio das histórias contadas às 5 gerações de descendentes. Em suas falas se percebe a história de luta e de resistência no território. Uma moradora conta que, para conseguirem comprar o terreno, Emília Gomes, Isaac e Amélia trabalharam na roça de sol a sol. Tinham apenas uma muda de roupa. Amélia não pretendia se casar, mas acabou se unindo a Fabiano Barbosa, com o qual teve 9 filhos. Dessa união descendem os atuais moradores do Quilombo Brotas. Todos são herdeiros da família Barbosa e Lima. Dona Maria, neta de Amélia, lembra que sua avó mantinha casinhas de pau a pique vazias, prontas para serem emprestadas para quem precisasse morar ali por algum tempo. Estas narrações justificam a luta pelo reconhecimento de comunidade remanescente de Quilombo. Os africanos escravizados, quando chegavam ao Brasil, eram submetidos à aculturação portuguesa, principalmente na catequese católica, na qual eram batizados e recebiam um nome cristão. No Quilombo, Amélia Lima, citada como Vó Amélia, era uma senhora muito católica, fazia parte da Irmandade de São Benedito. A Umbanda, ou como dizem os quilombolas, o afrocatolicismo, surgiu por conta do sincretismo religioso, que se define como a fusão de duas ou mais crenças religiosas. Na década de 1950, Maria Emília Barbosa Gomes, a tia Lula, fundou o terreiro de Umbanda no Quilombo. Após se casar, foi morar em São Paulo, onde foi iniciada no candomblé. Posterior à separação matrimonial, retornou para Itatiba,
onde carregou consigo o desejo de abrir a sua própria tenda de umbanda. Ao lado da casa da líder religiosa, localiza-se a tenda onde eram realizados os trabalhos. Tia Lula encarava a Umbanda com muita responsabilidade. Dona Ana conclui que, apesar de tia Lula ter feito vários filhos de santo, não encontrará ninguém para substituí-la. Hoje, o terreiro é visto como um local de respeito pelos moradores. Em um baú, símbolo importante para o quilombo, encontra-se rezas escritas, receitas de banho, remédios, cartas de agradecimentos e pedidos. Existem ainda nas trilhas pequenos altares com imagens, quase todas desgastadas pelo tempo. Pode-se observar o sincretismo com os santos da Igreja Católica. Nossa Senhora Aparecida está na beira do riacho, território preferido de Oxum, o orixá que a representa no sincretismo. São Sebastião está no meio da mata, onde mora Oxóssi. Muitos dos moradores do quilombo eram da Umbanda e mesmo antes da morte de tia Lula já haviam se tornado evangélicos, porém mantiveram o respeito pela Umbanda. Hoje em dia, no quilombo, não há uma religião que prevaleça. Alguns continuam frequentando a Umbanda, porém fora do quilombo. Afinal, a tenda hoje encontra-se inutilizada. Outros frequentam o catolicismo, mas a maioria são protestantes. Não é sem motivos que o livro sobre a história do quilombo foi escrito sobre a ótica das mulheres. O sexo feminino sempre teve destaque por lá. O respeito à avó Amélia, que ajudou os pais a juntar o dinheiro para a compra da área, é prova disso. Minha avó falava que as mulheres precisavam estar sempre preparadas. Dizia que, antes de se casarem ou trabalhar fora, tinham que fazer um quartinho e guardar alimentos que não estragassem, como arroz e feijão. Se não desse certo, era só voltar, que fome não passava. Lembra a tia Ninha, que nasceu no quilombo. Ela foi parteira, trabalhou como empregada doméstica em São Paulo e voltou para Brotas em 1978. Viúva há cerca de um ano, não teve filhos. Minha avó sempre foi pobre, mas nos incentivou a tudo nesse mundo. Ela, inclusive, lutou para que todos os filhos e netos estudassem. A garota Franciane Araújo, de 12 anos, adora ouvir as histórias contadas pela matriarca, como aquela que diz que a avó Amélia não queria se casar. Mas, pressionada pelos pais, tornou-se esposa de Fabiano Barbosa, que acabou dando seu sobrenome ao povo do quilombo. Os negros e os pobres naquela época não usavam sapatos, mas ela desafiou todo mundo, conseguiu dinheiro e se casou com calçados, igualzinha a moça rica, conta a garota. Foi para São Paulo com uma criança, trabalhar de ama, e não sabia ler nem escrever, né? Pegava trem, pegava ônibus, né? Daí foi segurando o dinheiro, daí voltou para cá, né? Então, e ela passou isso, todas as mulheres da família trabalham assim. Situação aperta, vai trabalhar fora, trabalhar para ajudar, manter a casa, não trabalhar para sustentar marido, né? Um pensamento moderno para a época, em que a mulher era considerada submissa e não tinha os mesmos direitos do homem. Ela dizia, vocês fecham, se for trabalhar não dá certo, vocês voltam, até lá eu já morri. Então vocês voltam e abrem o quarto de vocês, vai ter o que comer até arrumar um outro serviço. E se casar, não der certo com o marido, vocês largam do marido e voltam, porque tem aqui, porque não vai apanhar de marido por causa de um prato de comida. Porque na nossa família a mulher nunca apanhou. E para justificar a igualdade de direitos, Amélia tinha a resposta na ponta da língua. Eu não tenho barba na cara, nem cabelo no peito. O que um homem faz, eu faço do mesmo jeito, né?